Ao longo das 3 partes anteriores, exploramos a transmutação como princípio universal, a irradiação como expressão dinâmica desse processo, e a atuação do calor externo nos reinos da natureza como agente de evolução. Agora, nesta 4ª e última parte, adentramos o coração oculto da manifestação. A atuação das vidas elementais e dos devas. Este trecho final revela que toda forma, ou do átomo à célula, da molécula ao corpo humano, é sustentada por vidas conscientes em diferentes graus de evolução. A ciência esotérica amplia a visão da física moderna ao afirmar que cada partícula é o corpo de expressão de uma vida elemental em desenvolvimento. E mais, que essas vidas maiores têm a responsabilidade de cuidar das menores, num ciclo de interdependência e serviço. Ao compreender o papel dos devas, construtores invisíveis que operam segundo regras, ordens e sons, somos convidados a perceber o universo como uma sinfonia viva, onde cada vibração molda a forma e sustenta a consciência. O link para as partes anteriores está na descrição e no card acima. Tratado sobre o Fogo Cósmico 2, Alice Bailey, página 135. As vidas elementais cuidam das vidas menores. Esta parte aplica-se às vidas atômicas. Vejamos o átomo químico da ciência. Para a física, ele é composto de um núcleo, no qual existem prótons e nêutrons, e da coroa constituída de elétrons orbitando em torno do núcleo. Ainda para a física, os prótons e nêutrons são constituídos de partículas menores chamadas quarks. Para a ciência esotérica, o átomo químico é formado por partículas físicas primordiais, chamadas átomos físicos primordiais, base de toda a matéria física. Cada átomo físico primordial é o corpo de manifestação de uma diminuta vida elemental, em processo de evolução, como o ser humano. Assim, um átomo químico, sendo um conjunto de átomos físicos primordiais, é o corpo de expressão de uma vida elemental maior. Então temos a seguinte situação no átomo químico. Uma vida elemental maior, a do átomo químico, que, ao se utilizar de várias vidas elementais menores, os átomos físicos primordiais, para se manifestar fisicamente, tem de cuidar dessas vidas menores. O mesmo raciocínio aplica-se a uma molécula, a uma célula de qualquer organismo maior, como o de um animal, do homem, do reino vegetal, etc. Os devas colaboram regidos por regras, ordens e sons. Isto significa que, por ser substância dévica, tudo o que está em manifestação nas diversas matérias, física, astral, mental, etc., os devas estão sempre trabalhando e construindo os modelos necessários gravados na forma de vibrações sons. Como cada ser em manifestação requer um veículo adequado aos seus propósitos, o modelo tem de ser fielmente construído, o que significa regras e ordens. Conclusão. Com esta última parte, encerramos nossa jornada pelo Tratado sobre o Fogo Cósmico,
tendo percorrido desde os fundamentos da transmutação até a atuação das forças dévicas na construção da realidade. A ideia de que tudo é vida, e que cada vida maior cuida das menores, nos oferece uma nova ética cósmica, de que evolução é colaboração, e que consciência e forma são inseparáveis. Ao reconhecer que os devas constroem os veículos da manifestação segundo padrões vibratórios, compreendemos que som, ordem e propósito são os alicerces do universo. E que, como seres humanos, também participamos dessa grande obra, seja pela ação consciente, seja pela simples presença vibratória. Que este estudo inspire em cada leitor não apenas uma ampliação de entendimento, mas também um senso mais profundo de reverência pela vida em todas as suas expressões. O fogo cósmico arde em cada átomo, e em cada um de nós.